galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o reino animal. Sim, o maior reino dos 5 grandes reinos que a gente estuda na biologia. Então tá aqui nosso tema de hoje, reino Animalia. Bom, dizer que esse grupo é o maior de todos significa que ele engloba uma grande quantidade de organismos, desde o mais simples, como um porífero, uma esponja do mar, até chegar em nós, seres humanos, mais complexos. Bom, mesmo com toda essa diversidade de organismos, para eles estarem no mesmo grupo, ou seja, no mesmo reino, significa que eles possuem características em comum. Dentre elas, nós temos 3 principais, que fazem parte do estudo dos animais, ou seja, da zoologia. Então, essas características, elas são as mais conhecidas, as principais, as iniciais. Todos os animais são eucariontes. Primeira característica, significa que eles possuem um tipo de célula que tem um núcleo, onde o nosso DNA se encontra, e essa célula também possui diversas organelas membranosas. Segunda característica, eles são multicelulares ou pluricelulares. Significa que esses organismos são formados por um grande conjunto de células, tem muitas células. Terceira característica, todos eles são heterotróficos, que quer dizer que eles precisam de uma outra fonte de alimento, uma fonte normalmente de um outro ser vivo, para que eles consigam se nutrir. Então eles não produzem o próprio alimento, por isso nós chamamos eles de heterotróficos. Bom, no estudo da zoologia, a gente também estuda uma parte da embriologia dos animais, porque em vários estudos nós começamos a perceber que os animais possuem um processo de desenvolvimento embrionário muito semelhante entre si. Então, a maioria dos animais precisa de um tipo de reprodução assexuada, onde nós temos 2 gametas, no caso do ser humano, um óvulo e um espermatozoide, que vão se fundir, fazendo a fecundação, e a partir daí eles darão origem ao que a gente chama de zigoto. Desse zigoto, nós teremos mais para frente um embrião, mas ele vai passar por um processo de desenvolvimento. Então, de um zigoto, nós vamos ter várias fases até chegar lá no embriãozinho. Bom, a primeira fase é chamada de mórula, onde o zigoto ele se multiplica, as células se multiplicam, ele passa por diversas divisões celulares mitóticas, ou seja, lá da mitose, são divisões de mitose, para que ele possa começar a desenvolver mais células. Então ele passa pela mórula, depois da fase da mórula ele vai passar pela blástula e depois pela gástrula. Mais para frente teremos uma outra fase chamada organogênese, que dá origem aos órgãos do animalzinho, do ser vivo. Bom, então o interessante é perceber que, comparando diversos grupos dos animais, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, nós vamos perceber que essas fases do desenvolvimento embrionário estão presentes em todos esses grupos. Então, como vocês puderam perceber, essa parte do estudo da embriologia comparada entre os seres também demonstra questão evolutiva, questão de parentesco, é bem interessante. Bom, nós também temos aí a origem de 3 tipos de tecidos embrionários, que vão formando o embrião, que é a endoderme, a mesoderme e a ectoderme. Esses tecidos estão relacionados com a formação de uma cavidade interna em muitos destes animais, que é chamada de celoma, e aí a gente também classifica esses organismos quando eles apresentam essa cavidade, a gente fala que eles são celomados. Quando ele apresenta essa cavidade de forma parcial, quando a mesoderme ela não reveste totalmente essa cavidade, ela reveste só uma parte, a gente chama eles de pseudocelomados. E quando o organismo não apresenta essa cavidade, ele vai ser um organismo chamado de acelomado. Então a gente utiliza esses termos para gerar uma comparação também, para a gente observar esses
graus de evolução e parentesco entre os organismos. Mais uma característica importante aí, a formação de um poro chamado blastóporo. Esse poro ele pode se converter mais para frente nesse embrião ou na boca ou no ânus. E se ele converte primeiro em boca, se ele se torna primeiro a boca, a gente chama esse organismo de protostômio. E se ele desenvolve primeiro o ânus, nós chamamos esse organismo de deuterostômio. E aí a gente também faz essa comparação. No caso dos seres humanos, nós somos deuterostômios. E as estrelas do mar também. E daí vem um grande parentesco entre nós e os equinodermos, né? Então é uma coisa bem curiosa aí, mas a gente compara todos esses grupos de animais, né? Dos organismos animais, em relação a também essa característica aí de protostômio ou deuterostômio. Bom, pessoal, então segue aí algumas das características gerais dos organismos do reino animal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me escreve aqui nos comentários e a gente vai trocando as informações aí. Até mais, bons estudos!